Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Mas hoje o texto bíblico que nós estaremos estudando, ele se encontra em Mateus 14, do 22 em diante. Eu não estarei lendo, mas depois na casa de vocês, que vocês possam ler com calma, que vocês estejam estudando, se aprofundando, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar profundamente ao coração de cada um de vocês, assim como falou o meu. Mas a lição que eu tiro hoje desse texto que Deus falou no meu coração é que para que nós não tiremos os olhos dele, que os nossos olhos eles possam estar sempre fixados em Cristo, que é o autor e consumador de nossas vidas, que os nossos olhos ele possam estar fixados em Cristo, que pode todas as coisas, que com ele não há impossível. E aqui nesse texto diz, no versículo 25, que Jesus ele vinha andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem Jesus, ao verem andando sobre as águas, eles se assustaram, se atemorizaram, acharam que era um fantasma e começaram a gritar. E Jesus disse que para eles não temer, porque era ele, era o Cristo, era Jesus que vinha andando sobre as águas. E então Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faz ter contigo. E Jesus e Pedro vai. Jesus fala: vem, e Pedro vai. Só que o texto fala que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Então as ondas estavam fortes, fala que o vento estava contrário. Então Pedro ele vai, mas quando chega no meio do caminho, que ele olha à sua volta, que ele vê as ondas agitadas, o vento contrário, o barco balançando pelas ondas, Pedro ele tira os olhos de Jesus e ele coloca os olhos nos problemas. Os problemas ali naquele momento eram as ondas fortes e o vento contrário. E ele tira os olhos de Jesus e coloca os olhos no problema. E Pedro ele começa a afundar. A lição que Deus deu aqui, que nós não venhamos tirar os olhos dele, independente das circunstâncias à nossa volta. Independente dos medos que vierem, independente dos medos que nos vierem, independente das preocupações que nos vierem, independente daquilo que nós estejamos passando, que nós não venhamos tirar os nossos olhos de Cristo, porque Ele é o nosso porto seguro. É Ele que nos segura pela mão direita, é Ele que nos ampara, é Ele que nos protege, é Ele que nos guia, é Ele que nos guarda. E Pedro, em determinado, ele foi andando muito bem, mas quando ele tirou os olhos de Jesus e que ele olhou para os problemas à sua volta, ele começou a afundar. E aí a Bíblia fala que quando ele começa a afundar, ele clama por Jesus e Jesus estende a mão e o sustenta, né? Ali ele olha para Jesus novamente. E aí Jesus o levanta, né? Foi o que Jesus colocou, o que Deus colocou no meu coração, que naquele momento quando ele começa a afundar, eu estava indo em direção ao mestre. Por que eu olhei para os ventos e as ondas à minha volta? Se quando eu estava em direção ao mestre, eu estava indo muito bem, mas quando eu tirei os olhos dele e olhei para as ondas, olhei para o vento, eu comecei a afundar. O mestre está ali, vou clamar por ele. E quando ele clama, Jesus o levanta. E eles vão para o barco e aquela tempestade, aquele vento acalma. Lembra quando nós falamos de Jesus acalma a tempestade no vídeo passado? Que quando Jesus está no barco não há por que temer, que quando Jesus está no barco ele acalma qualquer tempestade. Jesus está no nosso barco não quer dizer ausência de tempestade. A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque se ele venceu e se ele se faz presente em nossas vidas, nós também venceremos. Mas não nos ausenta de tempestade, mas nos dá a certeza de que o barco ele não vai afundar. Quando nós estamos andando sobre as águas e que os ventos estão contrários e que as ondas estão altas demais, que nós possamos fixar os nossos olhos em Jesus. Que nós possamos fixar os nossos olhos em Jesus, porque se Jesus está no meio se Jesus está passando pelo mar conosco, pela água conosco, não vai impedir dos ventos fortes vir, das ondas ficarem altas, mas vai impedir que nós afundemos. Se nós fixarmos os nossos olhos em Cristo e não olharmos para as ondas, para os ventos à nossa volta. Que os nossos olhares possam estar fixos em Cristo.
Aí você vai dizer assim: ah, mas você não sente medo, você não sente preocupação? Sim, normal, somos seres humanos. Quando eu falo, não falo da boca para fora. Já tive. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Todos nós passamos por experiências difíceis na vida. Todos nós passamos por dificuldades na vida, por problemas na vida. Assim como eu já passei, eu tenho certeza que vocês também já passaram por algumas situações de que olharam, assim como eu já olhei, e que muitas das vezes o pensamento veio: Deus, eu não vou conseguir. Mas aí quando nós fazemos de Cristo o nosso porto seguro, quando nós não tiramos os olhos dele, quando nós não olhamos só para o problema, quando nós não depositamos toda a nossa fé só no problema, tiramos a nossa fé de Cristo, nossos olhos de Cristo, e olhamos só para o problema, quando os nossos olhos estão fixados, a nossa fé está fixada em Cristo, o Espírito Santo vem e ele sopra suave no seu ouvido e diz: minha filha, você vai sim, você vai passar. Você vai aguentar sim. Você vai suportar sim, porque eu estou contigo. Os seus olhos estão fixados em mim. Eu tenho ouvido o seu clamor. Eu tenho visto a sua busca. Eu tenho visto o desejo, o anseio do seu coração de estar mais pertinho de mim. Eu tenho visto que, independente do que você está passando, minha filha, você não tirou os olhos de mim. Você continua crendo e confiando que aconteça o que acontecer, o Deus que se faz presente na sua vida é muito maior que tudo isso. E aí Deus nos ajuda a passar, e a gente passa, e depois a gente dá até risada de tudo que aconteceu, e o nosso coração se torna mais grato ainda, de saber que nós temos um Deus maravilhoso, que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Esse é um privilégio que nem todo mundo tem. O privilégio de ter Cristo. Porque com Ele, assim como diz lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com Cristo, eu posso passar enfermidade. Com Cristo, eu passo necessidade. Com Cristo, eu ando pelas águas. Com Cristo, o barco da minha vida pode balançar por causa das ondas. Mas eu tenho a certeza de que o barco não afunda. Eu tenho a certeza de que eu não vou afundar nessas águas. Eu tenho a certeza que eu vou sair de tudo isso bem melhor e muito mais forte. Porque Cristo se faz presente na minha vida. Lembra de um outro vídeo também anterior, quando nós falamos que Cristo é a nossa rocha, que a nossa vida precisa, a casa, nossa vida, precisa estar firmada na rocha que é Cristo. Porque assim como nós estamos firmados na rocha, pode vir os ventos fortes, as tempestades, e a nossa casa ela não cai, porque nós estamos firmados, né? A nossa vida está firmada em Cristo. Então, se a nossa vida está firmada na rocha, né? Quando nós falamos no vídeo que nós simbolizamos a casa, a nossa vida é a casa, o Espírito Santo faz morada em nós. Quando no outro também, o barco, nós simbolizamos o barco, é a nossa vida, e Cristo se faz no barco da nossa vida, né? Quando as ondas vêm, né, nós não afundamos. Então, se a nossa casa está na rocha Cristo, se o nosso barco, Cristo está presente, está dentro do nosso barco, e se quando eu estou passando pelas águas, eu não tiro o meu olhar de Cristo, eu continuo com o meu olhar em Cristo, nós podemos ter a certeza de que nós não vamos afundar. Demore o tempo que passar, não importa. Mas a vitória é certa em nome de Jesus, porque Cristo se faz presente na sua vida e porque você não tirou o olhar de Cristo. Então, o que Deus colocou no meu coração para dizer hoje para você,
Eu não sei o que vai no seu coração, não sei o que vai na sua mente, eu não sei. Mas o que o Espírito Santo colocou para dizer é para você hoje: não tire os olhos de Cristo. E quanto mais difícil tiver, mais busque a Ele. Busque a Ele em todos os momentos da sua vida. No momento de alegria, momento de felicidade, momento de tristeza, o momento que estiver sobrando, o momento que estiver faltando. Busque esse Deus em todos os momentos da sua vida. Jamais tire os olhos desse Deus, porque vale a pena servir esse Deus. Vale a pena. Coisa maravilhosa é servir a esse Deus. É saber que nós temos um Deus que cuida de nós, que vela por nós, que guerreia por nós, que batalha por nós, que nos sustenta, que quando nós olhamos à volta, às vezes, muitas das vezes, nem nós entendemos. Nossa, mas como eu passei por isso. Sabemos que é Cristo, né? Mas na nossa humanidade. E aí a gente, é o Senhor Jesus na nossa vida. Obrigado, Deus. Obrigado porque foi o Senhor que me fez passar. Obrigado porque foi o Senhor que me sustentou. Obrigado porque foi o Senhor que me amparou. Obrigado. Então, não tire os olhos de Cristo. Permaneça com seus olhos em Cristo. Estude a palavra. Estude a palavra. Se aprofunde a palavra. Busque, é tempo de buscar. Ore mais. Leia mais. Louve mais. Tenha uma vida de adoração perante o Senhor. Independente de onde você estiver, no meio em que você estiver, que você possa ter uma vida de adoração ao Senhor. Que as pessoas possam ver Cristo na sua vida. Que a sua vida transmita Cristo para aqueles que precisam, para aqueles que estão à sua volta. Leve Cristo para as pessoas, não somente com o seu falar, mas com as suas atitudes, com as suas ações, com o seu viver. Que as pessoas possam ver Cristo em nós, a começar de mim. Leve essa palavra, aplique essa palavra, cada vez que vier os medos, a cada vez que os problemas quiserem aparecer mais do que Cristo em sua vida. Lembre dessa palavra: eu não vou tirar meus olhos de Cristo. Eu vou permanecer com meus olhos firmes nele para que eu não venha afundar. Não tire os seus olhos em Cristo. Quando os problemas quiserem crescer mais do que Cristo na sua vida, diga para ele: eu não vou olhar para você, eu vou olhar para o Cristo que está em mim. Porque é ele que me dá respaldo, é ele que me sustenta. Quando os medos vierem, vou dar lugar para você não. Vou olhar por meu Deus, por Cristo que está em mim, porque é ele quem me sustenta. Seus medos morrerão, seus problemas se tornarão assim pequenininhos diante de um Deus tão grandão, que tanto te ama e que tem cuidado de ti. Que a cada dia nós possamos buscar mais e mais esse Deus e ter um coração grato. Que nós possamos ter um coração agradecido a esse Deus. Que nós possamos ter uma vida de gratidão e de adoração a esse Deus. Porque independente das circunstâncias, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é soberano. E o maior milagre Ele já fez por cada um de nós, que foi entregar o Filho dele, Cristo, naquela cruz. Por mim e por você. E Cristo se faz presente em nossas vidas hoje, porque Ele foi lá, mas Ele ressuscitou. E Ele vive está. E se Ele se faz presente na minha e na sua vida, para que tirar os olhos dele e olhar para os problemas? Olhe para Ele. Olhe para Ele, porque Ele que é o seu socorro, bem presente na hora da angústia. Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra, ó Pai. Que o Senhor venha estar tocando, Senhor, em cada coração. E que o Senhor venha nos fazer entender, ó Pai, que o Senhor precisa ser o centro, Deus, de nossas vidas, o primeiro. Que o Senhor é o alvo.
e que nós precisamos olhar para o alvo que é Cristo, independente das circunstâncias e dos murmurinhos à volta. Que quando o Senhor se faz presente, Pai, o Senhor nos ampara, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos carrega, Senhor. O Senhor nos segura pela nossa mão direita, o Senhor nos ergue, Pai. Que o Senhor vem estar tocando em cada coração e que, ó Pai, que nós jamais venhamos tirar o nosso olhar de Ti, Pai. Que os nossos olhares possam estar sempre firmados e fixados em Ti, entendendo que é o Senhor quem luta por cada um de nós, que é o Senhor quem guerreia por cada um de nós. E se nós somos alguma coisa, ó Pai, é por Tua infinita graça e misericórdia em nossas vidas, Paizinho. Se nós estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Então que nossos olhares possam estar sempre firmados em Ti. Em nome de Jesus. Amém.